Antes de orarmos, respire fundo e permita que a presença de Deus envolva o seu coração. Antes de falarmos com Ele, precisamos ouvir sua voz. A palavra de Deus nos ensina que existem muitas coisas que protegemos com zelo. Trancamos nossas portas à noite, colocamos senhas em nossos celulares, guardamos nossos bens mais valiosos. Mas há algo infinitamente mais precioso do que tudo isso: o nosso coração. A Bíblia diz em Provérbios, versículo 4, capítulo 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. O coração não é apenas o órgão que pulsa dentro do peito. É o centro da alma, o lugar de onde brotam nossos pensamentos, emoções e decisões. É o altar onde habitam nossas intenções e onde Deus deseja morar. Assim como uma fonte contaminada espalha águas impuras, um coração negligenciado pode corromper palavras, atitudes e escolhas. Por isso, Deus nos chama para sermos vigias espirituais do coração. Ele nos confiou essa responsabilidade. Não é do pastor, nem da família, nem dos amigos. O seu coração é seu jardim, e só você pode decidir o que vai florescer nele. Alimente-o com a palavra viva. Regue-o com oração. Deixe a adoração ser o sol que aquece sua fé, porque é dentro do coração que começa toda a transformação verdadeira. Se essa mensagem tocou algo dentro de você, escreva amém e permita que Deus comece a cuidar do seu coração hoje. A palavra nos lembra em 1 Samuel capítulo 16, versículo 7. O Senhor não vê como o homem vê o exterior, porém o Senhor, o coração. Vivemos em um mundo que valoriza aparências. As pessoas julgam pela roupa, pela voz, pelo status, mas Deus vê além daquilo que os olhos humanos enxergam. Ele olha para dentro, para as intenções escondidas, para os pensamentos que ninguém ouve, para as motivações que movem cada gesto. Podemos parecer fiéis por fora, mas o Senhor conhece quando o coração está distante. Há quem louve com os lábios, mas mantenha a alma fechada. Jesus mesmo disse em Mateus capítulo 15, versículo 8: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. O que Deus busca não é aparência de santidade, mas verdade interior. Ele deseja sinceridade, e não performance. O coração que ele aceita é aquele que se abre, mesmo ferido, e diz: Senhor, aqui estou, faz morada em mim. A verdadeira oração não é feita de palavras bonitas, mas de entrega verdadeira. A adoração que agrada a Deus não depende de música, mas de um coração que se rende completamente. Quando o seu coração é sincero, até o silêncio vira louvor. E hoje, Deus te chama para esse lugar, o lugar da autenticidade, onde você não precisa fingir força nem esconder fraquezas. Ele quer o seu coração como ele está, para restaurá-lo com amor. Se você quer que Deus olhe e transforme o seu coração, escreva glória a Deus e declare que o seu interior pertence a Ele. Deus nos chamou para sermos guardiões do próprio coração. Assim como cuidamos da saúde física, com alimentação, descanso e exercício, também precisamos cuidar da saúde espiritual, pois dela depende o destino eterno da nossa alma. O inimigo sabe disso, e por isso ele tenta atingir o coração, porque sabe que se conseguir contaminá-lo, toda a vida será afetada. Ele lança pensamentos de medo, de dúvida, de ressentimento, tentando abrir brechas para que o coração se enfraqueça. Mas Jesus nos dá autoridade para proteger o que é nosso. Somos nós que decidimos o que entra e o que sai do coração. O que ouvimos, assistimos e meditamos não são neutros, são sementes. Cada pensamento é uma semente que, ao cair no solo da alma, germina e produz frutos, bons ou ruins. Se você semear raiva, crescerá amargura. Se plantar ciúme, nascerá inveja. Mas se encher o coração com a palavra, com oração e com louvor, a paz e a sabedoria florescerão dentro de você. Por isso, seja vigilante. Nem todo conteúdo merece a sua atenção, nem toda voz merece a sua escuta. Guarde os ouvidos, os olhos e os pensamentos, pois eles são os portões da alma. Assim como você jamais beberia água contaminada, também não permita que o seu espírito beba das fontes poluídas do mundo. Mantenha o coração puro, e dele fluirão rios de vida. Se você deseja que Deus te ensine a proteger o seu coração, escreva: Senhor, me guarda, e declare que nada vai roubar a paz que vem dele.
A palavra nos ensina em Provérbios capítulo 4, versículo 23. Guarda o teu coração com toda diligência, porque dele procedem as fontes da vida. Note bem essa palavra, diligência. Guardar o coração não é algo casual, é uma tarefa constante, intencional e diária. O inimigo sabe o valor do coração, e é por isso que ele tenta alcançá-lo com sutileza. Ele planta mentiras, reacende feridas antigas, desperta medos e dúvidas. Ele sabe que, se conquistar o coração, pode desviar todo o rumo da vida. A batalha espiritual mais intensa não acontece fora, acontece dentro de nós. É o conflito silencioso entre a fé e o medo, entre a esperança e o desânimo, entre a voz de Deus e as vozes do mundo. E a vitória começa quando decidimos encher o coração da presença do Senhor. Por isso, permaneça vigilante. Ore mesmo quando estiver cansado, louve mesmo quando a alma estiver abatida. É nesses momentos que o coração é fortalecido. Não se renda às distrações nem aos pensamentos que roubam sua paz. Deixe Cristo ser o centro do seu coração. Que Ele reine em cada área da sua vida, nos sentimentos, nos relacionamentos, nas decisões. Faça do seu coração um santuário vivo, onde apenas a presença de Deus tem liberdade para habitar. Quando Jesus ocupa o trono do coração, nenhuma mentira do inimigo pode permanecer. O amor dele expulsa o medo, cura as feridas e restaura a esperança. Se você quer que Jesus reine completamente no seu coração, escreva "Reina em mim, Senhor", e permita que Ele assuma o controle da sua vida. Pergunte a si mesmo hoje: quem tem ocupado o trono do meu coração? Será que é Cristo? Ou são as preocupações, o medo e o orgulho? Deus deseja que o seu coração seja um lugar santo, onde apenas a verdade, a fé e o amor encontrem morada. O Espírito Santo quer habitar em você, transformar cada área da sua vida e fazer do seu interior um templo vivo da presença divina. Mas para isso, é preciso abrir as portas. Permita que Jesus entre em cada canto, até nos lugares que você prefere esconder. Ele quer curar as feridas, limpar as mágoas, restaurar o que foi quebrado e preencher o vazio que o mundo nunca conseguiu preencher. O coração é um jardim. O que você cultiva nele crescerá. Se você permitir que a palavra de Deus seja a semente principal, o fruto será paz, alegria, sabedoria e força espiritual. Mas se deixar as sementes erradas, como a raiva, a inveja e o orgulho, elas sufocarão a presença de Deus. Escolha hoje o que você vai plantar. Não aceite pensamentos que poluem, vozes que ferem ou lembranças que te afastam da graça. Deixe Jesus cuidar do jardim do seu coração, e você verá florescer vida onde antes havia dor. Quando Cristo reina no coração, até as tempestades se tornam oportunidades de crescimento. Ele transforma lágrimas em aprendizado e dores em testemunhos. Se você quer que Jesus habite completamente no seu coração, escreva "Entra, Senhor Jesus", e permita que Ele faça morada dentro de você. Quando convidamos o Espírito Santo a habitar em nós, Ele não vem apenas para visitar. Ele vem para transformar. Ele começa a trabalhar nas áreas escondidas, naquilo que ninguém vê, e molda o coração até que ele se torne semelhante ao de Cristo. O Espírito Santo é o artesão da alma. Ele tira o peso do orgulho, quebra o gelo da indiferença e reacende o fogo da fé. Ele nos ensina a amar quando é difícil, a perdoar quando dói, a esperar quando tudo parece demorar. Muitas vezes, pedimos a Deus que mude as circunstâncias, mas Ele quer mudar primeiro o nosso coração. Ele sabe que, quando o coração é transformado, a forma como enxergamos o mundo também muda. Ore com sinceridade: Senhor, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito firme. Esse foi o clamor de Davi em Salmo 51:10, e deve ser o nosso também. Um coração moldado pelo Espírito é sensível à voz de Deus, é guiado pela fé e não pelo medo, é paciente em meio ao caos, é firme diante das tentações. E quando o Espírito Santo encontra um coração disposto, ele faz morada e transforma o impossível em possível. Ele cura o que parecia perdido, restaura o que estava quebrado e traz nova vida onde havia desespero. Deixe o Espírito trabalhar, mesmo quando o processo doer. Cada dor é um sinal de que Deus está te moldando para algo maior. Se você deseja que o Espírito Santo transforme o seu coração, escreva: faz morada em mim, Espírito Santo,
e permita que Ele te renove por completo. Um coração verdadeiramente transformado não apenas sente, ele obedece. A obediência é a expressão mais pura do amor. Jesus disse em João capítulo 14, versículo 15: Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Obedecer não é fácil, porque muitas vezes o caminho de Deus nos leva por rotas que não compreendemos. Mas a fé verdadeira não depende de entender, depende de confiar. Peça ao Senhor um coração que diga sim mesmo quando não entende o porquê. Um coração que se rende mesmo quando o orgulho grita não. Um coração que confia nos planos de Deus, mesmo quando eles parecem lentos ou difíceis. O coração obediente é aquele que se curva à vontade do Pai e diz: Senhor, não o que eu quero, mas o que tu queres. E sabe o que acontece quando vivemos assim? A paz vem. Mesmo em meio à tempestade, há descanso. Porque o coração que obedece deixa Deus ser o capitão do barco. A obediência não é prisão, é libertação. É ela que nos protege de caminhos errados e nos conduz à plenitude da vontade divina. Quando você aprende a obedecer, começa a experimentar o sobrenatural de Deus em áreas que pareciam paradas. Seja sensível à voz do Espírito. Às vezes ele fala baixinho, num sussurro, num toque, numa lembrança. Aprenda a escutar, e seu coração será conduzido de glória em glória. Se você deseja um coração que obedece e confia nos planos de Deus, escreva: Eis-me aqui, Senhor. E entregue novamente sua vontade a Ele. Todos nós carregamos marcas no coração, lembranças, feridas e perdas que deixaram cicatrizes. Há dores que palavras não explicam, e vazios que só Deus pode preencher. Mas há uma boa notícia: Jesus é o médico dos corações quebrados. A Bíblia diz em Salmos capítulo 34, versículo 18: Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Ele não ignora a sua dor. Pelo contrário, Ele se aproxima justamente quando você se sente mais fraco. Onde há lágrimas, Ele traz consolo. Onde há culpa, Ele oferece perdão. Onde há medo, Ele derrama coragem. Há feridas que a gente tenta esconder, mas o Senhor vê. E Ele não vem para julgar, vem para curar. Quando você entrega o seu coração a Ele, Ele começa a costurar cada parte rasgada, limpar o que ainda dói e restaurar o brilho da esperança. Não importa quão profunda seja a dor, o amor de Deus vai mais fundo. O toque de Jesus transforma a tristeza em testemunho, e o que antes era ferida se torna fonte de compaixão. Hoje o Senhor quer te dizer: Filho, filha, não há nada em você que eu não possa restaurar. Deixe que Ele troque a angústia por paz, a solidão por presença e o desespero por fé. Um coração curado é um coração livre, livre para amar, perdoar e recomeçar. Se você precisa que Deus cure algo dentro de você, escreva: Cura-me, Senhor, e permita que Ele toque nas áreas mais profundas do seu coração. Deus não apenas deseja curar e transformar o nosso coração, mas também ensinar-nos a viver em gratidão e adoração contínuas. Mesmo nas provações, Ele nos chama a levantar os olhos e reconhecer sua bondade. Um coração grato não depende das circunstâncias, ele depende da presença de Deus. Ele sabe agradecer mesmo na espera, louvar mesmo na tempestade, e adorar mesmo quando a caminhada parece longa. Salmos capítulo 100, versículo 4 nos lembra: Entrai pelas portas dele com ações de graças, e em seus átrios com louvor. Louvai-o e bendizei o seu nome. A gratidão abre portas espirituais que a reclamação fecha. A adoração conecta o coração à fonte da vida, enchendo-nos de alegria e esperança. Um coração que louva constantemente se torna um imã para milagres, porque ele permanece firme na fé, mesmo quando tudo ao redor parece instável. Portanto, decida hoje cultivar um coração que agrade primeiro, que louve primeiro, que confie primeiro. Não espere entender tudo. Apenas confie e exalte o Senhor. A cada momento, mesmo pequeno, agradeça e adore. Sua vida será transformada à medida que seu coração aprende a permanecer firme no louvor e na gratidão. Se você quer um coração que sempre louve e agradeça, escreva: Meu coração é teu, Senhor, e declare que ele merece adoração em todos os momentos. Chegamos ao ponto mais profundo: entregar todo o coração a Cristo. Não apenas as áreas fáceis ou bonitas, mas cada canto, cada ferida, cada segredo e cada desejo.
Quando entregamos tudo a Ele, nosso coração se torna um templo vivo, onde só a presença, a palavra e o Espírito de Deus têm morada. Jesus disse em Apocalipse capítulo 3, versículo 20: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Abrir a porta do coração é um ato de coragem e fé. É dizer: Senhor, eu confio em Ti, mesmo sem entender tudo. Eu me rendo completamente. É permitir que Ele guie cada passo, que molde cada decisão e que transforme cada pensamento em harmonia com Sua vontade. Um coração totalmente entregue não se abala com tempestades, não se perde em dúvidas, não se contamina com o que é passageiro. Ele se mantém firme porque Cristo é o alicerce. É Ele quem renova, fortalece e conduz com sabedoria. Hoje, faça essa entrega. Confie que Ele conhece cada necessidade, cada medo, cada sonho. Deixe que o seu amor preencha, que o seu poder transforme e que a sua paz governe. Um coração entregue a Jesus é um coração cheio de vida, esperança e vitória. Se você deseja entregar totalmente seu coração a Jesus, escreva: Meu coração é teu, Senhor Jesus, e permita que Ele seja o Rei da sua vida, hoje